Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Brena Santos Oliveira, sou engenheira agrônoma e nós vamos continuar nossas atividades de encontro comunitário na forma de videoaulas. Bom, Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, que é um projeto do governo do estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do estado da Bahia. Ele é executado pela CAR, que é a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos que são provenientes do acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Hoje nós vamos falar sobre as formas de controle de pragas no cacau. Apesar da gente ter a vassoura de bruxa como a principal doença de importância econômica, nós também temos insetos, né, que causam alguns danos e que normalmente a gente lança mão de alguns tipos de controle. Hoje a gente vai apresentar os principais tipos de controle, lembrando que nossa abordagem é agroecológica, então a gente sempre preza por controles do tipo biológico, são aqueles que a gente não usa produtos químicos que são nocivos ao produtor. E isso a gente consegue conservar a qualidade do solo e a qualidade da água. Olá a todos, meu nome é Gabriel, faço parte da Cooperache e hoje falaremos um pouco sobre o controle das principais pragas e doenças do cacaueiro. Antes de mais nada, a gente precisa conceituar o que é controle. O controle nada mais é do que uma série de práticas de um manejo integrado, onde a gente vai fazer o controle ou a eliminação dessas pragas ou doenças dentro da lavoura. Hoje a gente vai falar especificamente da lavoura de cacau. E como é que a gente vai fazer esse manejo? O manejo consiste em uma série de formas de controle que integradas em si formam o que a gente chama de manejo integrado de pragas. E esses controles são de várias naturezas. Entre elas são controle cultural, controle varietal, genético, controle comportamental, controle químico e controle biológico. Todos esses controles formam o manejo integrado de pragas. E a gente vai aqui abordar cada um separadamente para que vocês entendam a diferença de cada um deles e entendam também a importância de a gente fazer cada um deles integrado entre si. Primeiramente, o controle cultural consiste numa prática de remoção, seja de restos culturais, seja de frutos que já estão, ou flores que já estão contaminadas pela doença ou praga. Então a gente vai fazer uma análise dentro da lavoura de infestação e a gente vai fazer também uma análise, além da infestação da praga e das doenças, a gente vai fazer uma análise de competição dos nutrientes e água daquele território. Então o que acontece? Esse controle cultural a gente tem como objetivo, além de eliminar essas pragas, além de a gente fazer esse controle específico, a gente tem que observar também as plantas daninhas que estão ali, que competem pelos nutrientes específicos que vão ser utilizados para o cacaueiro se desenvolver e produzir. E além disso, quando a gente tira esse material, a gente queima ele, enterra ou faz um biocontrole com o Tricovarb, que a gente vai explicar mais depois o que significa esse produto. Mas, de antemão, o controle cultural envolve essas práticas. Além disso, a gente tem que colocar em mente que o controle cultural envolve a época de ano que a gente vai plantar, a época no caso, a gente planta, né? E a gente também tem uma época de colheita. Então a gente está esquematizando bem definido qual vai ser a época de plantio, qual vai ser a época de colheita. Envolve também a aração do solo. O que envolve a aração do solo? A remoção de possíveis pragas que estão alocadas na parte superficial do solo e que a gente, com essa remoção, né, com esse revolvimento, com essa aração do solo, a gente retira larvas, retira pulpas de insetos que estão ali naquele solo. Outra também prática que a gente tem que pensar, que envolve também a questão do controle das ervas daninhas, é o controle da adubação e da irrigação, porque isso garante que o desenvolvimento da planta seja ideal para que ela desenvolva os frutos saudáveis, que ela possa combater e expressar sua resistência em determinadas doenças. Então a adubação e a quantidade que envolve a quantidade de nutrientes e a quantidade de irrigação que envolve a quantidade de água é de suma importância para que a gente consiga um maior desenvolvimento da cultura. Além disso, que a gente vai analisar também com essa parte de controle cultural, envolve a rotação de culturas. E o que significa essa rotação de culturas? A rotação de cultura nada mais é do que você utilizar uma espécie em uma época
e logo depois que você plantou e colheu aquela espécie, utilizar outra espécie para fazer o plantio naquela mesma área. Se você não mantém a rotação, você tem que ter uma cultura no limpo. Eliminar o máximo possível de outras plantas que podem ser hospedeiras para aquela doença ou para aquela praga. E com isso a gente garante um maior controle da população, seja de inseto, seja de fungo, enfim. Isso vai depender muito da sua área, vai depender muito da sua região, mas a gente tem que ter esses dados na nossa cabeça e também anotado, claro, né? Para que a gente possa fazer o melhor possível, um manejo mais eficiente, né? O outro controle que a gente vai falar aqui é o controle varietal. E o que significa isso? Nada mais é de que adquirir variedades ou clones, que a gente vai falar também sobre isso, de que essas variedades possuem resistências a uma determinada praga ou doença específica. Então envolve a parte genética da planta. A gente faz uma seleção, ocorre um trabalho de melhoramento, onde possibilita que aquela variedade tenha uma resistência a uma determinada praga ou doença, e isso possibilita com que o efeito danoso daquela praga seja minimizado durante a produção. Outra coisa que a gente tem que colocar em mente também com relação ao controle varietal, geralmente quando você tem um clone, uma variedade que é resistente a uma determinada doença, geralmente outras doenças, essa mesma variedade é suscetível. O que significa suscetível? Ela é mais fácil de ser infestada e atacada por outras pragas. Então, o controle varietal envolve a adicção, a obtenção de clones ou variedades que tenham resistências a uma determinada doença ou praga. E a gente tem que lembrar sempre de que quando a gente escolhe uma determinada variedade ou clone, ela geralmente é resistente focada para ou uma praga ou duas. E possa ser que ela seja suscetível a outras doenças. A gente tem que colocar em mente isso. E isso coloca na nossa cabeça também que é importante essa integração dos controles. Porque se eu dependesse da parte genética da planta, uma hora ou outra eu ia ter um problema de alguma doença. Então os outros controles servem para a gente monitorar essas outras doenças e também minimizar o máximo possível dentro da lavoura. Porque, gente, a gente tem que tirar da nossa cabeça que a doença vai ser sempre eliminada. Ou que a doença, a gente vai ter um produto que vai ser, enfim, vai ser o salvador da pátria. Isso não existe. O que existe é a gente minimizar os efeitos e conviver com a doença ou a praga no campo, uma vez que ela já está instaurada. Então o benefício que a gente vai ter aqui com esses controles é isso. E agora, gente, vamos falar sobre um pouco o controle químico. O controle químico nada mais é do que o uso de agrotóxicos químicos com vários meios de aplicação que implicam na morte de organismos ou micro-organismos, né? Que a gente pode falar que o organismo seria a praga, um inseto, né? Um ser mais visível, né? A gente consegue ver. E os micro-organismos são os que a gente não pode ver, né? Que as bactérias, os fungos, enfim, protozoários no geral. E muito provavelmente é o mais utilizado, e isso a gente vai ver muito provavelmente, você que está assistindo o vídeo já usou algum controle químico, e é um método que a gente tem que botar na cabeça que é um dos métodos de controle, e não o método de controle. As pessoas confundem muito com o controle químico como o método que vai ocasionar na sua lavoura um lado milagroso. Nossa, só tem esse produto aqui específico, você aplica e pronto, suas plantas não terão mais aquela praga. Isso é uma mentira, gente. Até porque existem métodos de controle que envolvem esse controle químico, ou seja, o que se envolve esses métodos de controle do controle químico? A seletividade do inseticida ou do pesticida que você está usando, envolve a toxicidade dele no ambiente, se ele permanece no ambiente ou não, e envolve também, gente, a nossa saúde. Pelo próprio nome já está dizendo, né? Agrotóxico. É tóxico a nossa saúde. Por mais que a gente tenha um conhecimento de utilidade dele e tal, mas a gente tem a consciência que isso é tóxico. Então, controle químico, gente, não é milagroso. Controle químico não é o mais eficiente. É só apenas mais um controle. Beleza, o controle químico, recapitulando, envolve o uso de agrotóxicos, substâncias artificiais que têm como objetivo eliminar as pragas e
controlar elas, né, no ambiente. Porque a gente sabe que tem pragas que criam resistência, que pragas que sobrevivem ao ataque de pesticidas, de agrotóxicos, e que futuramente eles vão reproduzir e criar uma população resistente àquele agrotóxico, mostrando a ineficiência desse controle a longo prazo. Outro controle que a gente deve falar aqui, e por último, né, é o controle biológico, que é o controle que a gente vai acabar recomendando mais aqui, porque o nosso foco é na agroecologia, é na utilização de controle voltado mais para o natural, voltado para o biológico. E isso envolve o quê? Predador e presa, né? Aquele conceito de ecologia que a gente vai ver muito, que todo predador tem uma presa e toda presa tem um predador específico para ela. Então isso cria uma espécie de equilíbrio ecológico. E por último, o controle biológico aplicado, que é o que a gente fala tanto dos produtos agroecológicos que tem por aí, Tricovab, o Beuzeria, né, que são controles que envolvem a biologia, né, envolve outros seres vivos para predar a outra presa que a gente está utilizando aqui como referência, uma praga ou uma doença. E agora eu vou falar sobre as doenças do cacaueiro e mais ou menos como funciona esse controle de pragas integrado. Por exemplo, com as doenças fúngicas que a gente vai citar aqui, a vassoura de bruxa, podridão parda, a murcha da ceratostis, ou como conhecida popularmente como mal do facão, elas têm uma recomendação bem parecida, que é o seguinte: no campo a gente vê muita utilização de fungicida, né, à base de cobre, que é o que a gente não recomenda aqui, mas a gente está citando porque é o que acontece, então a gente tem que falar a verdade. E outras coisas que a gente vai ter que ter em mente na parte de controle varietal, espécies que são resistentes à vassoura de bruxa, a murcha da ceratostis ou mal do facão, a podridão parda. Então a gente vai ter que ter em mente variedades que são mais resistentes a essas plantas, essas doenças fúngicas. E outra coisa, além disso, desses genótipos, controle biológico, né, que envolve o controle químico, que envolve essa parte de fungicida, o controle biológico a gente vai usar o Tricovab, que é muito disseminado pela CEPLAC, por outros lugares que envolve também esse estudo sobre a agricultura, e esse produto foi bem eficaz, né, na parte de controle biológico. E ele também, além da vassoura, né, a gente vai ver que ele é utilizado para as 3 doenças fúngicas no geral, mas é mais focada para a vassoura de bruxa, o Tricovab. Outra coisa que a gente tem que colocar em mente dependendo da sua lavoura, a infestação vai ser focada mais para um inseto ou para uma doença fúngica. E como é que a gente visualiza isso no campo? Por exemplo, se sua área for pleno sol, é quase certeza que a sua área vai ter mais pragas envolvendo insetos do que doenças fúngicas. Por quê? Porque a pleno sol a gente vai ter populações de outros insetos que podem ser competidores de alimento, como a gente já tinha falado, ou insetos que estão criando um controle por presa e predador, né, que é um controle ecológico que está ali. E esse controle ecológico e essa interação só ocorre com outras espécies ao lado. E quando a gente coloca a pleno sol, isso é impossibilitado na lavoura. A gente vai ter uma seletividade de insetos que possivelmente vão ser pragas, se a gente for ver a longo prazo. E outro sistema, a gente falou o sistema pleno sol, né, que foca mais em pragas, e o sistema cabruca, que a gente ouve tanto falar, que é o que é mais presente na nossa região, que é um sistema que envolve sombreamento e que propicia mais doenças fúngicas do que pragas voltadas para insetos e animais. Tendo isso em mente, a gente vai ter umas recomendações que são bem gerais. Por exemplo, o sombreamento, a gente tenta manter o sombreamento de 50% na área, porque isso não propicia tanto sombreamento para doenças fúngicas e também não proporciona também tanto a índice solar dentro da planta, dentro da sua lavoura, para que proporcione depois um aumento de infestação de pragas. Então a gente tem que ter um equilíbrio. Sombreamento é um deles, poda é um deles, que a gente poda de formação, a gente tem que tomar cuidado com a nossa ferramenta que a gente vai utilizar. O facão, por exemplo, é um disseminador de doença, que é o mal do facão, que está ligado ao nome, né? Então a gente tem que colocar em mente que tem esse lado de resistência, esse lado de
ter o manejo, sombreamento, poda, irrigação, todas essas condições garantem que a gente mantenha um desenvolvimento ideal para a planta e que a planta, por si só, fora os controles que a gente está fazendo por fora dela, garanta por si só que ela se desenvolva e produza os frutos com qualidade, porque a gente possa depois comercializar eles sem problemas nenhum. Na parte de doenças fúngicas é isso, controle varietal, selecionar o material genético que é resistente, ter essa consciência, controle cultural, remoção de partes infectadas, remoção de qualquer problema de fruto, almofada floral, caule, plantas que já estão no fim do seu ciclo, eliminação de todos esses requisitos. Então, isso envolve outras coisas também, por exemplo, o controle químico, que a gente não fala muito aqui especificamente, mas a gente sabe que usa muito na lavoura, e lembrando mais uma vez que não é o salvador da pátria, é mais um dos controles e que a gente sempre bota em mente, principalmente nas recomendações dentro das universidades, que o controle químico é aquele controle que vai ser o último requisito que a gente vai utilizar, porque é um controle muito agressivo ao meio ambiente, a planta específica a gente está utilizando para defender ela e para nós também, que existem vários estudos que mostram isso. Ter um controle cultural, que é remoção de plantas que já estão realmente infestadas, eliminação de frutos infestados, folhas infestadas. Então, envolve a parte da planta que a gente vai eliminar. Outra coisa é, dentro do controle cultural, eliminação de outros hospedeiros que são fundamentais para o desenvolvimento desses insetos, dessas populações. E também a parte da rotação de cultura, que a gente sempre vai ter essa em mente. No caso do cacau, a gente não tem, porque o cacau é perene, mas se a gente for pensar em outras plantas, isso também é muito utilizável. E por fim, o controle biológico, que é a utilização de inimigos naturais, predadores, para esses insetos. E no caso aqui a gente utiliza a Beauveria, que é a Beauveria bassiana. É um fungo que ataca insetos, Ele tem essa característica. Existe também inoculação de predadores naturais com ácaro, existe com bactéria, existe N formas de você utilizar o controle biológico. E o controle varietal para especificamente insetos da cultura cacaueira, a gente não tem especificamente uma variedade que é efetiva para controle de lagarta, como tem na soja com a tecnologia BT, que a gente sabe muito disso, a tecnologia transgênica, Mas dentro do cacaueira, por enquanto, a gente não tem esse tipo de tecnologia. A única coisa que a gente tem é voltados clones, variedades voltadas para doenças de micro-organismos, doenças fúngicas, doenças bacterianas, e no geral é isso. Então, gente, falaremos um pouco aqui sobre uma prática que é bem utilizada na lavoura de cacaueira, que é a utilização do Tricovab para controle de vassoura de bruxa. A gente tem que lembrar que a vassoura de bruxa tem duas fases de desenvolvimento, e uma delas é na parte de tecido morto, que é casqueiro, resto de casca, folha, caule, enfim, restos culturais que estão na lavoura, que a gente não retirou, mas que são fonte de inóculo para a planta, para o fungo depois se desenvolver e depois futuramente atacar a sua planta. E aqui, o que acontece? A gente tem uma recomendação de 2 kg por hectare de Tricovab. Se você faz a solução e depois aplica no local onde está o casqueiro, os restos culturais, e você vai aplicar pulverizando o local todo. A gente recomenda que vocês, sempre que for aplicar qualquer produto, utilização de EPI. Esse especificamente não faz nenhum problema à nossa saúde, o Tricovab, mas outras substâncias poderão fazer mal. Então, a utilização de EPI é necessária, fundamental. E aqui é só uma exemplificação de como é que funciona. A gente mostrou aqui numa área pequena, numa região pequena, mas que é para vocês entenderem como é que funciona a prática e possam reproduzir na sua área. Lembrando, isso aqui é voltada mais para a vassoura de bruxa, na segunda fase dela, que é a fase que ela vai atacar casqueiros, restos culturais. Então,
fica essa recomendação, 2 kg por hectare, 1 kg está valendo mais ou menos R$5. Então, gente, nosso vídeo de hoje sobre controle de pragas e doenças é basicamente isso. Eu quero que vocês deixem aí, por favor, o seu comentário, a sua sugestão, deixe o seu like, o seu dislike. Isso é importante para que a gente entenda como está chegando o conteúdo aí para vocês. Se a gente está conseguindo chegar com informação, que vocês consigam entender o que a gente está falando aqui. Então, a única forma de a gente mensurar isso é vocês comentando, é vocês deixando sua opinião. Então, por favor, deixem. E também, quem não for inscrito, por favor, se inscreva aí no canal, para a gente ter também noção do nosso público, ter noção mais ou menos de quantas pessoas estão acompanhando a gente. Isso é de suma importância para nosso trabalho, porque a gente quer trazer sempre informações de qualidade, sempre novidades e informações que já estão também já batidas, né? Que é importante trazer essas informações. E o nosso intuito é sempre trazer conteúdo para vocês, conhecimento. É a palavra-chave daqui. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.